Olá, tudo bem? Eu sou Ivan Hansen, sou artista plástico. Como artista sou autodidata, sou professor de arte, pintura, livre, curso livre de arte há 20 anos. E hoje nós vamos falar sobre os primeiros traços, a primeira etapa, os primeiros traços de uma pintura. Como começar e depois as próximas etapas. Nós vamos fazer isso em 2 etapas, ok? Podemos começar? Vamos lá. É o seguinte, normalmente, quando a pessoa se propõe a pintar, ela escolhe um paisagismo que é um motivo que agrada muito, é bastante comum e é algo que chama muita atenção, porque no geral todas as pessoas gostam da situação de paisagem. E então, uma primeira situação que é importante falar nesse caso é procurar alguma linha reta ou figura geométrica que facilite, que sirva de base para você ter uma noção de proporção, para que você consiga dar profundidade na sua arte, na sua pintura, para dar a ideia de distância, né? E também que você não faça, para que você não faça algo maior ou menor de um jeito errado, dando aquela ideia totalmente desproporcional, desconectada. Para fazer isso, como eu falei, precisa procurar na tela, seguindo o que você gostaria de pintar, uma linha reta ou figura geométrica. Então, assim a gente vai começar. É o seguinte, em se tratando de uma paisagem, a gente pode buscar uma linha que podemos dizer que é a linha do horizonte, o que define o que seria o céu e o que está abaixo do céu, a terra, o chão, o plano, certo? Essa linha, ela pode, com o tempo, porque num processo criativo, você pode descobrir que ela pode mudar ou se tornar menos reta do que você imaginava. Mas, neste momento, ela serve como base de proporção. A partir daí que você vai ter uma ideia do que você vai fazer, tá certo? Então, assim, a gente fez uma linha, vamos deixar bem clara essa linha, né? E então, se fôssemos fazer um céu e um mar, então poderíamos dizer que pronto, isso. Porque os outros elementos a gente vai agregando, a gente vai colocando na sequência. Normalmente na pintura a gente faz um plano de fundo, que é uma primeira base de tinta, e depois o que vem na frente a gente coloca depois, a gente nem desenha. Estou falando isso numa situação de arte, de um curso de arte livre, certo? Técnico, ok, mas que dessa essa liberdade de você mudar e de você criar dependendo da situação que vai surgindo no momento. Bom, seguindo essa linha, vamos definir não como um mar e um céu apenas, porque a gente quer aprofundar um pouquinho mais. Então vamos definir uma paisagem com estrada, com montanhas, com céu, com árvores e uma casa, uma paisagem rural, perfeito? Veja, essa é a primeira linha. Ok. Vamos definir uma estrada nessa linha, que fica no plano inferior aqui, certo? Veja bem. Olha só. Ok? É importante você ter você visualizar e conseguir entender que tudo o que fica distante, obviamente, vai ser menor. E isso que vai causar uma ideia real, uma ideia boa, de proporção adequada para a sua pintura. Veja bem, certinho? Poderíamos ficar só céu, mar, um capim, uma grama e uma estrada? Poderíamos, mas nós queremos aprofundar mais. Ainda que sejam esses os primeiros traços, perfeito? Veja bem.
Quando a gente fala primeiros traços, é porque dá para ver que isso funciona como um esboço. A gente pode depois ficar agregando aqui pedras, outras situações, animais e tudo mais, ok? Mas já podemos ter uma ideia certa da distância que temos aqui nessa obra. Vai ser uma paisagem e vai continuar sendo uma tela plana, porém, se feita de um jeito certo, você vai perceber que existe uma profundidade, ok? Veja bem. Feito isso, para aumentar essa noção de profundidade, a gente pode começar com um morro aqui atrás, uma montanha, certo? Veja bem, ok? Se vocês perceberem, vocês vão entender que eu não estou fazendo algo com tanto critério no sentido, poxa, um risco a mais, um risco a menos. Pelo contrário, quando você quer realmente que a coisa aconteça, deixar que isso surge, e você precisa se libertar e fazer mais do que um risco técnico. É você conseguir mudar e, por exemplo, acrescentar algo que vai dar a entender que a sua arte, ela ganhou forma. Veja bem, eu estou me atendo aqui nessa situação de profundidade, porque tudo aqui tem que convergir para algo que tenha coerência. Não pode ser nada contraditório. Esse lugar aqui, existe um ponto de fuga aqui, certo? Veja bem, você pode entender isso e aí você vai perceber que tudo vai convergir desse ponto, ok? Muitas pessoas utilizam réguas e medidas. Eu prefiro essa situação de esboço, de desenho livre, para você poder ter liberdade de acrescentar algo, ok? Mas tem que ter a noção de que a proporção tem que estar correta. Veja bem, ok? Certo. Com isso a gente já tem uma paisagem, mas nós queremos algo a mais nela, perfeito? Vamos colocar nesse lado de cá, vamos colocar um rancho, um ranchinho. Olha só. Se colocarmos neste nível, a gente não pode colocar ele maior do que isso, porque senão ele vai ficar desproporcional e não vai ficar coerente o desenho, ok? Veja bem. Certinho? Esse é um esboço, são os primeiros traços de uma arte que você pode depois pintar com tinta acrílica, com giz pastel, com tinta a óleo, mas precisa esse esboço, ok? Veja bem. Isso. O que acontece? Esse risco que a gente utilizou aqui como base, para fazer o primeiro, a linha do horizonte, agora na casa ele já desaparece. Porque a base da casa fica aqui, a base do muro aqui, e basicamente o fim de todo esse processo de perspectiva, ok? Tá bom, nós temos isso. Podemos acrescentar algo? Sim, podemos. É o seguinte, veja bem, no outro lado aqui, vamos desenhar. Vejam bem, você precisa ter essa noção do nível onde cada objeto se encontra para poder fazer na proporção correta, ok? O nível, o pé, a base da árvore, ele fica um pouco mais na frente da base da casa. Então, obviamente, ela vai subir também, porque isso vai fazer com que ela depois pareça que realmente está na frente. Que está na frente do muro, que está na frente da casa, certinho? Que está em primeiro plano, ok? Vamos lá.
Veja bem. Primeiros traços. Depois a gente vai elaborar isso mais. Deixar mais preparado para a pintura, ok? Numa segunda etapa. O que seria um segundo momento. Veja bem, a árvore está na frente, então ela tem que parecer que realmente está no primeiro plano, ok? Aí você me pergunta, Ivan, mas você fez todo aquele processo para demonstrar a linha do horizonte, o morro, as montanhas, enfim, né? E agora você coloca algo na frente. É exatamente isso. Para você dar essa noção de profundidade, de que cada elemento, de cada objeto está no seu devido lugar, você precisa fazer depois e ignorar o que está no fundo, certo? Fazer numa proporção correta. Veja bem. Por mais que aqui ainda não tenha essa questão de luz e sombra, porque isso vai ser num segundo momento que a gente vai fazer, a gente já consegue perceber, existe uma coerência entre os elementos, entre os objetos ou elementos nessa paisagem, nesse motivo para ser pintado. Tá? Falta uma coisa muito interessante também, se tem uma outra coisa que a pessoa precisa levar em consideração, é uma questão lógica das situações. Se você, mesmo quando você se propõe a fazer um trabalho surreal, nele existe uma lógica. Você precisa entender essa lógica, ok? Para que você possa caracterizar como sendo ou real ou surreal, mas tudo na arte existe uma lógica. E isso define o estilo, e isso define uma situação bem característica de cada artista. Isso que a gente ainda nem está falando da pintura em si. A pintura, então, tem um outro traço, uma outra situação que define ainda mais uma condição do ser artista, que é a questão da pincelada, ok? Mas como nesses primeiros passos a gente precisa falar numa situação básica, uma situação fundamental para se começar numa pintura, a gente não pode deixar de falar que também aquilo que a pessoa escolhe, ela tem muito a ver com a pessoa, com o cotidiano da pessoa, com o que a pessoa entende de realidade, tá certo? E aqui nessa paisagem rural, uma coisa que não pode deixar, para ter coerência, a gente não pode deixar de fazer, é um caminho que chega até a casa, porque é o mínimo, né? A gente pode fazer o caminho que segue? Pode, mas é um caminho que chega também na casa, tá certo? Veja bem. E assim a gente pode acrescentar várias situações, vários elementos, mas tudo de forma organizada, coerente. A gente precisa pegar o fio da meada, precisa fazer os primeiros riscos e a partir desses primeiros traços a gente vai agregando outros elementos, ok? Esse é um primeiro esboço, esse é um primeiro passo para uma boa pintura. E aí nós, em breve, faremos o segundo momento, uma segunda etapa, ok? Certinho?